O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, prezados irmãos, depois de celebrarmos com a Igreja as festas do Santo Natal, a Igreja retoma a sua caminhada no tempo comum. Hoje celebramos o 2º domingo do tempo comum, logo depois de termos celebrado, na última segunda-feira, a festa do batismo de Jesus. Depois do batismo que Jesus recebeu nas águas do Jordão por João Batista, Jesus inicia sua vida pública. E o Evangelho de hoje segue justamente nesta ótica. Jesus chama os seus primeiros discípulos a fazer experiência com ele. Na primeira leitura de hoje, nós vimos também o chamado, a vocação de Samuel. Então, tanto no Evangelho de hoje, bem como na primeira leitura, nós encontramos as vocações de Samuel e dos primeiros discípulos de Jesus. No texto da primeira leitura, a vocação de Samuel é bastante interessante, porque Samuel está no templo. O templo é o lugar da oração. O templo é o lugar do encontro com Deus. No entanto, mesmo estando no templo, próximo da Arca da Aliança, Samuel não consegue distinguir aquela voz que o chamava. Por sucessivas vezes, aquela voz chama: Samuel, Samuel. Ele responde, melhor, ele vai até o encontro de Eli. Sumo sacerdote diz: Tu me chamastes? Ele diz: Não, eu não te chamei. Então vejam, Samuel não está conseguindo distinguir a voz do Senhor. Até que o sacerdote Eli, percebendo que Samuel estava recebendo um chamamento divino, diz: Quando te chamar, responda: Senhor, fala que o teu servo te escuta. Depois do momento em que Samuel escuta a voz do Senhor, ouve a voz de Deus que o chama, Samuel tem uma delicadeza. A conclusão da leitura diz:
E Samuel não deixava cair por terra nenhuma das palavras do Senhor. A partir do momento em que Samuel escuta Deus chamar, ouve a voz no interior do seu coração, ele não desperdiça nenhuma das palavras do Senhor. Observem que todos nós estamos no templo, na casa de Deus. Nós certamente temos o costume de fazer nossas orações, dirigir nossas súplicas a Deus. Temos até atividades pastorais, movimentos dentro da igreja, colaboramos com esse ou aquele trabalho. Mas quantas e quantas vezes temos dificuldade de escutar Deus? Deus nos fala em primeiro lugar por meio da sua palavra, evidentemente. Mas Deus também fala ao nosso coração. Só que às vezes nós temos dificuldade de saber distinguir se é Deus quem fala ou se aquela voz que estamos ouvindo é fruto de um sentimento desordenado. Como saber distinguir, como ouvir a voz do Senhor? A primeira coisa que nós precisamos aprender é que para escutar Deus, nós precisamos calar. Portanto, escuta. Só é possível distinguir a voz do Senhor quando nós estamos dispostos a escutar. Mas muitas vezes nós temos muita dificuldade de escutar. Vejam, no evangelho de hoje, quando aqueles 2 discípulos de João Batista começam a seguir Jesus, Jesus, percebendo que eles estavam seguindo, Jesus voltou-se para eles e fez uma pergunta: o que vocês estão procurando? A quem vocês estão buscando? Esta pergunta de Jesus se dirige a nós hoje. O que nós estamos procurando? Porque, meus queridos, a resposta dos discípulos é interessante. Eles dizem: Mestre, onde moras? Nós queremos saber onde o Senhor mora. Mas a pergunta de Jesus, ela é pertinente para nós fazermos uma meditação. O que nós estamos buscando quando estamos buscando Deus? O que você procura? Hoje, a religião, em muitos ambientes, ela se tornou fonte de enriquecimento. Muitos buscam se enriquecer através da fragilidade das pessoas. Há também, dentro deste aspecto religioso, muitas pessoas que buscam um Deus que vem para resolver todos os problemas. Então você pede e Deus precisa te escutar. Há muito dentro de nós, quando buscamos Deus, uma necessidade de querer que Deus venha aliviar os nossos problemas financeiros, resolver os nossos problemas emocionais, ou até mesmo, muitos buscam Deus para resolver os problemas de saúde. Por que nós buscamos Deus? Por que hoje você saiu da tua casa e veio a esse santuário, a essa igreja? O que você está procurando? Muitos talvez vieram porque estão acostumados. Isso virou rotina. Todo domingo tem que ir para a missa. Então eu vou para a missa. Eu tomo um banho, me arrumo e vou para a igreja. Só isso. Você é um frequentador de missas dominicais? Por que você está aqui hoje? O que está movendo o seu coração? Alguma coisa te move? Ou não? Padre, eu estou indo a 200 por hora e a minha vida é essa. Domingo, missa. Segundo, eu trabalho. Terça, trabalho. Quarta, quinta, sexta, academia. Domingo, missa. É isso. O que está movendo o nosso coração? Jesus se volta para nós e nos pergunta: o que vocês estão buscando? O que você está querendo quando você está seguindo Jesus?
Tem uma resposta? Ah, padre, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele me faz. Ah, eu quero vir pedir mais bênçãos para essa semana. Veja, você está buscando Jesus pelos motivos errados. Todos esses motivos não são os verdadeiros motivos pelos quais nós precisamos buscar Jesus. O que você está procurando? O que você quer quando você está buscando Jesus? A resposta dos discípulos é pertinente. Onde moras? E Jesus responde: vinde ver. Vocês querem saber onde eu moro? Venham ver. Mas a resposta de Jesus não é uma resposta de um limite geográfico. Olha, eu moro ali na avenida tal, número 527. Não. Vinde ver significa o quê? Venham conhecer. O próprio Evangelho de São João, mais à frente, vai atestar o seguinte: Jesus diz que Ele quer nos levar para o seio do Pai, para a intimidade do Pai. Portanto, conhecer Jesus é conhecer o coração do Pai. Conhecer Jesus é conhecer a vida da Trindade. O que existe lá dentro da vida da Trindade, ou seja, o que existe lá dentro do céu. É para isso que Jesus está chamando. E você não quer conhecer isso? Você não aspira a conhecer isso? Você não deseja conhecer a intimidade do coração de Deus? O que existe no coração de nosso Senhor? Que Jesus quer nos levar para a intimidade do coração do Pai. É isso que Jesus quer. E os discípulos foram, diz o Evangelho, e permaneceram com Ele. O verbo permanecer também é muito frequente na Escritura. Jesus vai dizer no capítulo 16: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu permaneço no Pai e o Pai permanece em mim. Então, o verbo permanecer, ele encontra no Evangelho de São João uma exclusividade. Como nós vamos permanecer no coração de Jesus? A segunda leitura de hoje, Paulo escrevendo à comunidade de Corinto. Vejam, a comunidade de Corinto é uma comunidade extremamente pagã. E diria mais, é uma comunidade cheia de imoralidades. Então, os pecados da sexualidade estavam assim na comunidade de Corinto em alta. Não se distingue muito dos nossos tempos. Hoje os pecados da imoralidade estão em alta. Ou seja, os pecados que tangem a uma sexualidade desordenada. Hoje, o cenário no qual nós vemos o mundo é um cenário assustador, porque as pessoas estão transformando a sexualidade em um aspecto meramente animal. A indústria pornográfica rende trilhões por ano. Então a imoralidade da comunidade de Corinto, eu acredito que perto da imoralidade dos tempos modernos, a comunidade de Corinto está muito tranquila. Havia absurdos, mas os absurdos dos nossos tempos não são muito distantes dos absurdos da comunidade de Corinto. E São Paulo diz: o corpo não foi feito para a imoralidade. O seu corpo é santuário do Espírito Santo, porque você foi ungido pelo Espírito Santo no dia do seu batismo. Você foi marcado com um caráter, com um selo eterno. Uma marca de Deus eterna te assinalou no dia do seu batismo. E, portanto, o seu corpo, você não pode fazer o que você quer. O seu corpo é templo do Espírito Santo. São Paulo diz isso. Será que ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que Deus habita em vós e vos é dado por Deus? Nós estamos ignorando isto. Nós estamos ignorando porque muitas pessoas dizem: mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, o corpo não é teu. Você não é dono do seu corpo. O seu corpo não é aquilo que você deseja, que você pode fazer a bel prazer. Um dia você vai ter que dar conta desse corpo diante de Deus.
dessa alma que você tem, do Espírito Santo que habita em você, e que você profanou, transformando num prostíbulo, e ao invés de ser um santuário. O que nós estamos fazendo? Por que a gente tem dificuldade de escutar a voz de Deus? Como na primeira leitura e também no Evangelho de hoje. Padre, eu nunca escuto Deus falar no meu interior. A igreja é muito sábia, e ela diz o seguinte, através dos grandes santos: a dificuldade de escutar Deus está que nós estamos muito dados à sensualidade. Nós somos muito sensuais. Ou seja, nós estamos muito envoltos pelos nossos sentidos. E uma pessoa que vive a sensualidade, ela vive pelo mundo emocional, ela vive pelas emoções. Ela não consegue escutar a voz de Deus que fala dentro da alma. Por quê? Porque quem impera são os sentimentos, os desejos carnais, o concupiscível. Ou seja, a todo momento essa pessoa está inclinada para a desordem, sobretudo no âmbito da sexualidade. Nós não fomos feitos, irmãos e irmãs, para a desordem. Nós fomos feitos para a ordem. Eu tenho certeza que, se nós voltarmos o nosso coração para Deus e ordenarmos a nossa sensualidade, certamente nós vamos conseguir escutar a voz de Deus. Enquanto nós estivermos permitindo que impere sobre nós todo tipo de desordem carnal, será muito difícil de escutar a voz de Deus. Vejam, essa desordem carnal está expressa, em primeiro lugar, pelo visual. Hoje nós somos extremamente atraídos pelo visual, não é? Eu falava da indústria pornográfica, que é a indústria que mais ganha dinheiro no mundo, mais que as grandes empresas. E vocês sabiam, né? Que a indústria pornográfica não está nem um pouquinho preocupada com a sua felicidade. Nem um pouco. Ela está preocupada com o seu dinheiro e com os benefícios que ela tem. Ela não está dizendo assim, veja aqui, você vai ser feliz agora, né? Não. Ela está preocupada em ganhar dinheiro. E nós estamos alimentando a indústria pornográfica abundantemente, porque o maior malefício que deixa as pessoas hoje ansiosas, sem motivação, se você está... Porque assim, pornografia é o maior malefício do sexo, do século, que as pessoas estão perdendo a sua capacidade de amar, porque estão inebriadas neste mundo. Uma pessoa que vive no mundo pornográfico, ela perdeu o prazer pelas coisas, ela vai perdendo. Por quê? Isso daqui não é nem espiritual, gente, é neurociência. Ela perde a capacidade de produzir dopamina dentro dela. E aí ela não tem motivação, só quer ficar deitada, não tem prazer para fazer nada, tudo é chato, tudo está enfadonho. Claro, porque você está destruindo o seu cérebro. Você está destruindo a sua capacidade de ver a beleza nas coisas. E hoje, nos nossos tempos, esse é o maior malefício. As pessoas são escravas desse negócio. Pornografia é uma desgraça, é uma desordem, e tem feito muito malefícios em famílias e nas pessoas em geral. E nós estamos assim, permitindo que este mundo, que essa indústria vá crescendo cada vez mais. Meus irmãos, a prova de que você talvez esteja viciado é que você não consegue largar. Tente largar para você ver. E tem muitos homens casados, tem muitas mulheres casadas, tem muitos jovens que estão inebriados nesse mundo. E isso daqui não é para assustar ninguém. Nossa, tem isso, padre? Tem, e tem de monte. Porque esse negócio tomou a vida das pessoas. Certo? E isso tem lesado a pureza cristã das pessoas. As pessoas não conseguem ter pureza mais das intenções. O brasileiro tem um problema, porque nós brasileiros temos um grande defeito que retarda a nossa vida espiritual. Sabe qual é o grande defeito que retarda a vida espiritual do brasileiro? É que tudo
tem segunda intenção. Conta uma piada, sempre leva por malícia. Essa malícia, gente, retarda a vida espiritual. Por isso que a gente não consegue progredir. Por isso que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus não habita num templo fornicador. Deus não está num templo onde vive uma imoralidade terrível. Existe meios de se purificar? Existe. A graça, o sacramento estão aí para nos ajudar a vencer essa batalha. Mas a gente precisa dizer: basta, eu quero viver uma vida nova. E nós precisamos fugir desta paganização, dessa erotização, dessa imoralidade e viver uma vida nova no Espírito. Porque nós somos santuário de Deus e o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, vamos fazer o seguinte. Número 1. Se você está em qualquer pecado contra o 6º e o 9º mandamento, vá buscar a confissão. Todos os pecados cometidos contra o 6º mandamento e o 9º mandamento da lei de Deus são de matéria grave. Ver pornografia, masturbação, é grave, não sabiam não? É grave. Usar pílula do dia seguinte, camisinha, tudo é pecado grave. E isso em toda a história da igreja foi. Só que a gente acha que agora os tempos mudaram e aquilo que matava não mata, né? Veneno antigamente matava, sim ou não? Se você tomar veneno e mudar o rótulo, continua matando? Mata. O pecado é pecado porque está revelado. Jesus revelou o que é pecado, não é a sua imbecilidade que vai definir o que é pecado. Pecado está revelado. Jesus disse: mata. Então não tome, porque vai matar. O que você precisa fazer? Ai, mas os tempos mudaram, né? A gente hoje pode fazer o que quiser, usa anticoncepcional, comete abortos. Os ventres de muitas mulheres estão se tornando verdadeiros túmulos. E ao invés de serem um lugar onde gera vida, está sendo um túmulo. Queira Deus que isso não aconteça aqui, mas comumente acontece, porque a imoralidade tomou conta. As desordens no âmbito da sexualidade tomaram conta das nossas vidas. Portanto, meus irmãos, esta advertência é uma luz no íntimo da tua alma. Ouça Deus falando. Não se deixe guiar pelas suas emoções, porque as tuas emoções te enganam. Depois o prejuízo lá na frente você verá. Hoje você está se divertindo, né? Porque as pessoas acham que, por exemplo, sexo é parque de diversão. Eu vou aqui, eu faço ali, faço aqui, e a gente se diverte. Tá, mas isso daí a conta vai chegar. Porque sexo não alimenta a felicidade de ninguém. Sexo não faz ninguém feliz. Se fizesse feliz, as pessoas mais felizes são essas pessoas que estão na indústria pornográfica. Que hoje, a maior estatística de suicídio está entre essas pessoas. Basta a gente ler um pouco. É porque a nossa mídia presta um serviço tão bom que a gente não fica sabendo dessas coisas, né? A gente não fica, porque a mídia não fala. As grandes mídias não estão interessadas em trazer verdadeiras notícias. Mas se a gente vai estudar, a gente vê e descobre que existe muita morte. Portanto, meus queridos, que nós queiramos e desejemos fazer a vontade de Deus, fugindo da imoralidade. A gente precisa fugir do pecado. É isso. São Paulo usa uma palavra interessante: fuja. Contra os pecados da carne só existe um jeito: foge. Não tente negociar, porque você vai cair. É fuga. Vaza. Tradicionalmente era legal antigamente, por quê? Qual que era a pedagogia que os pais tinham, né? Então,
a menininha ia sair com o namoradinho. O que eles faziam? O pai botava o filho no meio. Vai junto, né? Aquele que ia para segurar a vela, não é? Muito bem. É sabedoria isso, para vocês não fazerem o que vocês não devem fazer antes da hora. Agora hoje, não, né? Ah, você acha que a tua filha está lá no quarto com o namorado dela, os dois estão lá conversando. Olha, suspeite, né? Vamos suspeitar. Sexo antes do casamento é pecado grave. Porque são duas pessoas egoístas que estão buscando prazer. Não é amor, não. A gente se ama e por isso a gente faz sexo. Não ama coisa nenhuma. Estão usando um ao outro por prazer. Porque o amor é um sacrifício. Você não está sacrificando nada pela outra pessoa. Você está usando a outra pessoa para obter prazer. Se você amasse de fato, você aguentava o momento certo. E viveria a sexualidade dentro de um lugar santo, chamado matrimônio. Né? Porque eu vou colocar uma suspeita na sua cabeça agora, de jovens sobretudo, né? Se o teu namorado faz sexo antes do casamento com você, veja, tem duas perguntas que você pode fazer para os jovens. Olha, a moça pode se perguntar, será que ele me ama mesmo ou ele está me usando? Eu diria, está te usando. Agora, o rapaz pode se perguntar, olha, se a minha namorada tem relações comigo fora do casamento, será que ela, depois do casamento, não terá relações também fora? Porque para ela é normal ter relações fora do casamento, então pode ser que depois você leve um par de chifres. Porque para ela é tranquilo ter sexo fora do casamento, não é? Se ela está tendo relações com vocês, o casamento não vai impedi-la de depois ter relações. É somente usar, não tem amor porcaria nenhuma. Só estão usando um ao outro para obter prazer. O amor verdadeiro faz sacrifício pelo outro. O amor verdadeiro se entrega pelo outro e não usa o outro. Mas, como nós estamos numa sociedade erotizada, onde tudo é permitido, onde tudo pode, então a gente deixa. Tem pais que até dizem, é melhor fazer aqui dentro de casa do que fazer lá fora. Não é? Meu filho, minha filha do céu, que insanidade mental que é essa? Duas pessoas se usando. Isso é amor? É amor? O amor veio nesse mundo e morreu numa cruz. O amor não é egoísta. O amor é uma entrega. O amor é uma oferenda. Talvez o que está errado dentro de nós é a concepção de amor. Está deturpada. Então a gente precisa corrigir isso. Eu sei que isso está mexendo geral, né? Porque a gente está acostumado em não ouvir temas como este. Mas eu presto um serviço à verdade e não para agradar egos. Se fosse para agradar egos, eu estaria aqui dizendo coisas agradáveis. Eu quero mexer com consciências e transformá-las na busca da verdade. Como Jesus disse, e concluo, quem tiver ouvidos, ouça.